tudo acontece em resposta à oração. Deus age no mundo pela oração. Fé é tomar a palavra de Deus por verdadeira e andar segundo aquilo que ela diz, que ela afirma. Isso é fé. Tudo começa com estar em Cristo. E para estar em Cristo, o ponto número 1 é ser gerado nele. Quando eu aceitei Jesus, a maior sede que eu tinha era de pregar a palavra, mas eu não sabia ler. Nunca fui na escola. Então, o que eu ouvi os irmãos falar, eu aprendi e falava. Às vezes falava, uma vez mesmo, eu fui pregar numa cidade e preguei no meio da rua, sem saber ler. E eu, no lugar de dizer que Jesus, que disseram que Jesus tinha espírito de Bezebu, eu disse de Boizebu, porque eu não sabia ler. Mas eu não desejava tanto ler, porque eu achava que eu não ia ler. Como era que eu ia ler se eu nunca fui na escola? Mas um dia eu estava lá no meu roçado orando, mais uma irmã, e disse, mulher, lê a minha palavra. Eu disse, Jesus, como é que eu vou ler sem saber ler? Ele tornou a usar a irmã e disse, o Espírito Santo é o teu professor. Pois com uns 3 dias eu peguei a Bíblia, me sentei na área da minha casa e fui tentando ler. O que vês, Amós? Foi a primeira leitura que ele me deu. Ele disse, veja um cesto de fruto de verão. Ele disse, viste bem, porque chegou o fim para o meu povo Israel. Eu só li até aqui. E guardei para perguntar às meninas de noite se realmente era essa palavra. Elas disseram que era. Eu disse, então chegou o fim da minha cegueira, agora eu vou ler a Bíblia. E eu fui tentando ler e hoje me sento na minha cama, tem dia que eu leio 4, 5 capítulos da Bíblia para poder dormir. Vou dormir alegre, porque eu digo, Jesus, em homem nenhum, porque sabe na terra, tem poder para mudar o analfabeto ler e a pessoa ler, mas tu mandasse eu ler a Bíblia, eu leio. Muito obrigado, Espírito de Deus, professor amado. Eu acho tão lindo, irmão. Quer ver, eu vou lendo uma palavra e essa palavra é difícil. É como que alguém fala na minha boca e diz assim, assim. Pronto, aquela leitura aí já foi me ensinada, não é mais. Porque quando ele disse, o Espírito Santo é o teu professor, o que é que o Espírito Santo não pode fazer na vida da gente, irmã? Se é o Espírito de Deus. Diz a palavra de Deus que quando nós começamos a clamar, Deus se inclina para ouvir a nossa oração. Está ouvindo? Então, nós temos que estar buscando o Senhor e clamando. Porque Deus é grande, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. E operar grandemente o qual nós não espera. Então é isso que nós devemos confiar, guardar em nossos corações. É a palavra. Porque a palavra nos edifica. A palavra renova a nossa fé cada dia. E nós temos que estar perante o Senhor. E quando está em casa, para um lado e para outro, nós esteja com o pensamento ligado no céu. Porque a gente estando ligado no trono celestial, nós vemos coisa maravilhosa acontecer. E o que eu digo é nós seguir os caminhos do Senhor, fielmente, com sinceridade. Aleluia! Guardando a palavra, cumprindo a palavra dele, da maneira que está escrita. Ser fiel em toda a vossa maneira de viver. De primeira oração era de 9 até 11, depois de 12 até 1 a gente parava um pouquinho, e a gente voltava e orava de 2 até 3, então era um dia de oração, fora as orações que a gente fazia na noite para Deus abençoar o ciclo de oração. Porque de primeira, irmão, os crentes oravam muito, tinha muita vigília, era vigília de oração, não era vigília de cantarola, não. Era vigília de joelho no chão, irmão. Que a coluna se levantava, cantava o hino e um versículo da Bíblia, joelho no chão de novo. Para orar, irmão. Jesus passou a noite orando no Getsemane. Se Jesus, o Filho de Deus, subia para os montes, passava a noite se comunicando com o Pai. Quando descia dos montes, endemoniado, aleijado, coxo, ele ia libertando tudo. Jesus passava a noite no monte, mas comunicando com o Pai. E nós? Para Jesus já usar a gente aqui na terra numa palavra inspirada. Para Jesus já usar a gente aqui na terra para uma pessoa convidar a gente para orar pelo endemoniado, pela pessoa. Não tem que ter uma aproximação de Deus? Pô, hoje se preocupa em buscar Deus como antes não, irmã. Passar a noite todinha de joelho, se preparando para fazer a obra de Deus no outro dia. Passar um dia todinho de jejum. Olha, o maior erro do mundo é a igreja viver parada sem oração, irmão. Irmão, como é que uma igreja vai prosseguir com 15, 20 minutos de oração de 8 em 8 dias? A igreja era perseguida, irmão. Que a igreja é perseguida quando Deus está operando, porque o diabo usa os seus instrumentos. Mas uma igreja natural,
Está incomodando o inferno com o quê? O que incomoda o inferno é a presença de Deus. Porque onde a presença de Deus está, o que é que acontece? Ele sabe que dali vai ser coisa grande. Salvação de alma, libertação, muita coisa. E ele sempre bota a coisa dele para impedir. Falar com o pastor Apaulão, hein? Ele me perguntou uma coisa no menino meu. Seu filho tinha o que comer? Eu digo, não, pastor. Faz 8 dias hoje que eu tenho uma panela de feijão de fogo para dar de comer a meus filhos. Com besteirinha que o povo manda, eu não digo a ninguém o que estou passando, mas Deus usa. Aí veio um pacote de biscoito, outro negócio, e nós estamos escapando. Então Jesus me provou na prova do pão de uma maneira muito grande. Eu estou bem lembrado se era 8 filhos ou se era 9, que eu criei 12. Mas também eu cantava o dia todo e orava. Eu não blasfemava, eu não murmurava. Não dizia nada com meu marido. Não tinha, acabou. E Jesus conservou a minha casa passando essa prova. Eu não estou lembrado, isso foi muito tempo. Estou lembrado, mas o tempo também faz muito tempo. Depois, quando foi um dia, faltou o pão pequenininho que tinha na rede, só com 2 meses. Depois, nesse dia, eu não nego, eu não tinha força para orar. Só fazia andar dentro de casa, as lágrimas caíam dos olhos. E eu dizia, Senhor, o que é que eu faço hoje? Hoje só esse menino não vai saber eu dizer que não tem, Senhor. Jesus, o que é que eu faço? Isso foi até depois, eu estava até em pé na mesa. Passou a menina assim, aquela fileirinha de menino, eu chorei, ele não virei eu chorando também. Estirei a mão para ele dizer, Jesus, são tão pequenos. Entrei para o quarto, fui chorar. E fiquei andando da casa, da cozinha para a sala. Quando foi tardezinha, eu saí para fora e fiquei olhando para o céu, dizendo, Jesus, o que é que eu faço para quando essa criança se acordar, eu tenho cuidado de comer a ela, Jesus? Depois eu criava um cachorrinho em casa, o nome dele era até Leão. Depois viu quando aquele cachorro vinha correndo, chegou no meio de um menino e jogou. Mas disseram, mãe, olha que Leão trouxe. Quando eu olhei, eu não estou lembrado se era 80 ou era 180 que eu cruzei naquela época. O dinheiro mesmo, bem dentro de saco, nem nada não. O dinheiro enrolado e jogou no meio de um menino. Mas as coisas que Deus faz é muito bem feita. Não esperava nunca que um cachorro viesse trazer dinheiro da boca. Então eu peguei aquele dinheiro, quando a criança acordou, já tinha comida para ela, graças a Deus. E isso eu nem um momento questionei, porque eu vi quando o animal vinha trazendo. Se fosse um menino que tivesse, eu podia até ter questionado, mas foi um animal que trouxe. De onde ele pegou também, não sei. Porque um cachorro trazer dinheiro na boca, não é fácil não, irmão. Se fosse um pedaço de carne, mais um dinheiro. E tinha gente que depois zombava até de mim. Eu dizia, se vocês quiserem que creia, se não quiser, não creia. Eu vi o dinheiro e recebi, de comer meus filhos, estou aqui contando a bênção para a glória de Deus. Que eu não tenho impressão de ver então uma mentira dessa. Estão vendo? Porque depois dessa prova, Jesus disse, agora multiplicarei o pão da tua mesa. E com o mesmo dinheiro, com o mesmo serviço, ele multiplicou e não faltou mais. Estão vendo? Por isso que eu gosto muito de dizer ao povo, gente, quando você estiver passando uma prova, não blasfeme não, nem diga que é o diabo não, que nem tudo é o diabo. Porque tem coisa que é Deus nos preparando para uma obra. E se a gente viver murmurando ou dizendo que tudo é o adversário, nós temos Jesus. A gente é mais fácil então orar assim, Senhor, se essa prova é o Senhor que está me provando, para a tua glória, que o Senhor me aprove. E se vier ao contrário, Jesus repreenda. É melhor do que murmurar, não é não? Ou dizer que tudo no mundo é o inimigo da nossa exame. Não, irmão, peraí. Deus também nos prova. Zé do Egito para ser governador. A prova foi pequena? Foi. Então, e outro, Daniel. Então Deus prova o seu povo, às vezes para uma preparação. E a gente na hora não está entendendo. Quando a palavra diz, né, que a gente precisa ter uma fé não fingida, a palavra está lembrando que a gente pode ter uma fé que não seja real, que não seja fiel, né, que não esteja fundamentada na verdade. E essa fé fundamentada na verdade, ela precisa passar de geração a geração. E nós, hoje, temos o dever, e eu vou ser mais forte, temos a obrigação. Né? Paulo fala, né, que sobre ele pesa, é a obrigação, né, de tornar esse evangelho conhecido. Então, é um dever, uma obrigação de todo salvo. Tudo começa com estar em Cristo. E para estar em Cristo, o ponto número 1 é ser gerado nele.
Quem não é gerado em Cristo não pode estar em Cristo. Paulo foi muito claro em 1 Coríntios 4:15. Eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Enquanto nós somos gerados em Cristo pelo Evangelho, não é pelos salmos, nem pelos profetas, é pelo Evangelho que nos gera em Cristo, nós também vivemos a experiência de Cristo ser formado em nós. Por isso que ele disse, permanecei em mim e eu em vocês. Jesus nunca estará em uma pessoa se essa pessoa não estiver nele. Isso é ponto pacífico, entendeu? Daí a diferença entre ser evangélico e estar em Cristo. A maioria das pessoas, quando perguntam, sua religião é evangélica, mas você está em Cristo, pigarro vem logo. Ser evangélico não é estar em Cristo. Ser evangélico é ser de uma religião. Entendeu? O Senhor Jesus disse em João 8, 31 e 32. E disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, eram crentes. 2 pontos. Se permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Não sereis crentes. E aí vem o resultado de ser discípulo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade jamais vai libertar quem não é discípulo. E jamais eu serei discípulo se eu não permanecer na palavra de Jesus. Não tem como dizer, faça isso, esses livros de autoajuda, que dá fórmula, se você fizer assim, Deus vai fazer assim, isso é mentira, é engano. Deus não é engessado. Deus faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele é soberano. Durante muitos anos, desde pequena, eu aprendi a importância da oração. E fui criada em círculo de oração, tudo apelava para oração, enfim. Mas nunca tive entendimento real do que seria oração. Para mim, até um tempo atrás, a oração era aqueles momentos que eu tirava para falar com o Senhor, específico, mais para pedir, para colocar minhas necessidades. Mas depois, à medida que eu conheci o amigo e fui me relacionando com ele, ele começou a esclarecer algumas coisas para mim, até para me livrar da culpa. Porque quando eu não tirava um tempo de ajoelhado orando, Satanás me acusava, você não está orando, você está descuidando da oração, e você começava a me acusar. Mas um dia o Senhor falou para mim, filha, todos quantos estão em Jesus, no corpo de Cristo, eles têm obrigatoriamente que viver uma vida de oração. Outra coisa que é muito recorrente é que as pessoas pensam que oração é só pedir. Tem gente até, quando vai definir, oração é pedir. Não, oração não é pedir só. A oração na oração precisa estar presente adoração, louvor, súplica, intercessão e ação de graças. Todas essas coisas têm que fazer parte da nossa oração. E outra coisa, ele falou assim, quando tu conversa com as tuas amigas, tu só conversa chorando, filha? Eu disse, não, Senhor. Tu só conversa lamuriando? Eu disse, não, Senhor. Ele disse, se tu conversasse com tuas amigas só chorando, lamuriando, dizendo que precisa disso, precisa daquilo, elas iam querer conversar muito contigo. Eu disse, não, Senhor. Por que tu faz assim com Jesus? Aí eu falei, Jesus, me desculpa, me perdoa, tá, querido? Eu vou dar risada contigo, vou falar de coisas engraçadas e a gente vai rir junto. E tem sido uma bênção. As pessoas
vão orar, às vezes muito desesperadas e tal e qual, e elas vão, e elas choram, e elas se ajoelham, e elas choram, e elas pedem, e elas clamam, e elas levantam clamor e tal, e tal, e tal, e tal, e elas oram meia hora, 1 hora pedindo, e precisa Deus, né? E quando elas estão exaustas, elas falam, amém, e levantam. E Deus fica do outro lado, esperando uma oportunidade para falar. Igual eu falar no telefone contigo. Eu ligo para ti, Miguel, eu queria falar com você, pedir uma opinião sobre isso, blá, 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 telelei, 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 pá, desligo. Aí tu dizes, poxa, eu tenho uma opinião para dar, nem parou para me ouvir. Nós não somos ensinados a parar para ouvir. Pelo contrário, né? Nessa igreja diz assim, não fique calado não. Como é que eu vou ouvir? Eu não posso ouvir falando. Eu tenho que parar para ouvir Deus, né? E ficar em silêncio é muito bom, porque no silêncio a gente pode ouvir o Senhor. Deixar o nosso espírito, através do Espírito de Deus, adorar. Que nada mais é do que uma rendição plena. Uma rendição sem exceções. Uma rendição que não coloca si. Uma entrega que com palavras não dá. As pessoas confundem louvor com adoração. Não tem nada a ver. Confunde. Entendeu? Louvor é com a alma. Adoração é em espírito. É no recôndito mais profundo da nossa vida. É o nosso espírito dizendo, Deus, eu estou rendida. Eu estou aqui reconhecendo miserável, pecadora. Mas a tua graça me alcançou. E ficar quietinha ali. Estou rendida aqui. Deixar a sua mente ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus até a sala do trono. E ficar quietinha e ouvir o que o Senhor tem para dizer para nós. É diferente. Eu aprendi a importância da escola do silêncio. Ter um tempo de silêncio. No mesmo Bíblia que diz, não haja silêncio, diz assim, cale-se diante dele toda a terra. Tem um momento para cada situação. Para ela ser realidade, essa vida de oração, ela começa com o quarto fechado. Mateus 6. Entra no teu quarto e fecha a porta. E o Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, para mim, o início é esse contato direto. Direto. Aí não entra marido nem mulher, não entra pai nem mãe, porque é um momento muito especial. É você e Deus. Você não está ali diante de pessoas, de coisas, de casos. Você está diante do Pai. O Pai que te vê em secreto. Aí, meu irmão, você esquece de pedir qualquer coisa. E você está ali para contemplar o coração do Pai. Aí o Pai, que é amoroso, te faz ver a dimensão do seu amor por você. Te faz ver o aconchego da sua presença. Aí você se deslumbra com a perfeição do caráter do Pai. Aí você senta no colo, como diz o Salmo, como uma criança,
desmamada no seio do seu pai. O texto diz no seio de sua mãe, porque Deus também é mãe, no sentido do aconchego, do cuidado, do amor, que é muito mais do que palavras. Então a oração contemplativa faz você perceber o ser a quem você ora. Se não fosse necessária a oração, Deus não tinha nos constituído sacerdotes. Sacerdotes reais, que quer dizer o quê? Aqueles que lutam para que o reino de Deus se estabeleça na terra. Então, toda a ação de Deus na terra deve ser precedida pela oração. E todo ministério, todas as ações da igreja, todas as ações das ONGs evangélicas, de missões, tem que ter essa consciência que tudo que vamos produzir deve ser antecedido pela oração. Porque é a oração que gera, né? As coisas acontecem através da oração. A história mostra isso. E a gente não pode se esquecer dessa verdade. Aí eu gosto de uma frase de John Wesley, que alguns não gostam, né? Alguns que são muito conservadores, né? Mas a frase dele diz assim: tudo acontece em resposta à oração. Deus age no mundo pela oração, né? Então, por que ele está anulando a soberania divina? Não. Ele está dizendo que Deus nos chama para invocar sua presença e sua atuação. Quando o intercessor está invocando a presença de Deus, Deus vai agir. Também gosto muito de uma frase de Dr. Martin Lloyd-Jones. Ele diz: a oração é a maior obra do ministério. Se a gente entendesse que é pela oração que as coisas vão acontecer e vão ser produzidas pelo poder de Deus, a obra de Deus já tinha crescido muito mais, tinha avançado muito mais. Aí as pessoas dizem: não, mas a oração não tem poder. Em si, eu não estou dizendo que ela tem poder, eu estou dizendo que ela tem poder em seus efeitos, porque ela traz o Todo-Poderoso para agir.